você, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raoni Alves e eu sou trabalhador aqui do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Que você seja agraciado nesse momento, que você sinta muito amor no seu coração, muita luz, muita paz. Te desejo tudo de melhor na sua vida. Vou te convidar nesse momento, se você quiser, se você estiver tranquilo, feche os seus olhos, sinta a paz dentro do seu coração, sinta todo o amor que já vai te envolvendo, uma paz, uma luz. E vamos assim, iniciando essa oração bonita no nosso coração. Convido a todos a fecharem os olhos, respirarem profundamente e irem se desconectando do nosso plano material, deixando aqui todos os nossos problemas e preocupações e irmos nos conectando com o nosso plano espiritual, onde encontramos o nosso mentor, Espírito de Luz, fiel companheiro na nossa jornada no plano material. E junto a ele, vamos nos elevando até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, acolhedora nos momentos de aflições. E com ela encontramos os Espíritos Celestiais. E junto a eles, vamos nos elevar até o Mestre Jesus, que nos deixou os ensinamentos do Evangelho, pedindo a Ele que nos abençoe o nosso esforço para os seus ensinamentos seguir. E junto a Ele, vamos até o nosso Pai Maior, fonte eterna de amor, de luz e bondade, agradecendo a Ele a oportunidade dessa aula de hoje. Vamos orar a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixei-lhes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Jesus e graças a Deus. Como é bom sentir essa energia de paz, de luz no nosso coração. Isso nos dá mais tranquilidade, nos traz um conforto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra do bem. E como a palavra maliciosa, a palavra do mal, ali vamos dizer, ela pode nos prejudicar. Como que isso abala a nossa moral. E a gente encontra isso no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1 ao 13. E também no capítulo 11, dos itens 1 ao 6. Tá bom? E falando um pouquinho sobre palavra, eu gosto de vir um pouquinho antes da palavra. O que acontece antes da palavra? Provavelmente eu já falei isso aqui para vocês, mas como o cérebro ele aprende por repetição, quanto mais a gente ouve uma informação, mais ela fica gravada dentro da nossa cabecinha, dentro da nossa memória. Então eu gosto às vezes de repetir algumas coisinhas. Quem já ouviu está recapitulando, quem não ouviu fica sabendo também, então acho que nunca é demais. O que vem antes da palavra? Antes da palavra vem o pensamento, não é? Antes da gente falar, a gente pensa. Normalmente como é que acontece? Como que é essa sequência?
Então a gente recebe uma informação de algum lugar, de alguma coisa, e aí a gente pensa. Quando a gente pensa, esse pensamento ele vai gerar uma emoção. Essa emoção ela vai gerar uma ação, que normalmente nesse caso que a gente está falando da palavra, essa ação pode ser a palavra. Essa ação vai gerar um comportamento que vai gerar um hábito. Então vamos lá. Primeiro vem uma informação, chegou para a gente. Gerou um pensamento. Aí vamos parar aqui um pouquinho no pensamento. Chegou a informação, pensamento. Esse pensamento ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, não é? Se esse pensamento ele for bom, qual vai ser a minha emoção? Bom ou ruim? E qual que vai ser a minha palavra? Qual que vai ser a minha ação? Que a ação pode ser qualquer outra coisa, mas vamos falar da palavra, que é que é o nosso tema de hoje. Se eu for falar alguma coisa depois, eu recebi uma informação, pensei, tive uma emoção boa. Vou falar palavras o quê? Boas ou ruins? Meus comportamentos a partir de então vão ser bons ou ruins? E os meus hábitos lá na frente serão bons ou ruins? E se eu vier uma afirmação e eu tenho um pensamento ruim? A minha emoção vai ser boa ou ruim? As minhas palavras, as minhas ações vão ser boas ou ruins? Os meus comportamentos vão ser bons ou ruins a partir daí? E os meus hábitos serão bons ou ruins? Lembrando que um hábito, quando algo se torna um hábito, ele se torna um automatismo na nossa cabeça, na nossa vida. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque aí a gente já começa a fazer sem perceber. Então é mais ou menos assim, não sei se... normalmente uso esse exemplo de carro, mas eu vou usar a pé. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você vai trabalhar a pé todos os dias. E aí você tem aquele caminho que você faz lá todo dia. Você pega a rua tal, vira na rua tal, não sei o que, e aí você chega lá no seu trabalho. Vamos dizer que você mora pertinho do seu trabalho. Aí tem um final de semana lá que você vai dar uma volta, que você vai na casa de um amigo. E o início do trecho para ir para a casa do seu amigo, ele é praticamente igual ao do seu trabalho. E aí você começa a ir na direção da casa do seu amigo, e aí a cabeça normalmente ela voa, né? Você começa a pensar numa coisa, você começa a pensar em outra, tudo, você começa a ver aqueles devaneios, aquelas viagens muito loucas. Aí, quando você menos percebe, você olha lá e você, eu estou na frente do meu trabalho, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava indo para casa do meu amigo, eu não estava indo para o trabalho. Por quê? Porque como você faz aquele trajeto todos os dias, né? Então vamos pensar no trajeto, você recebeu uma informação, preciso ir trabalhar, aí você pensa, para eu ir trabalhar eu vou por essa rua que eu vou fazer esse caminho. Aí vai gerar uma emoção, não sei se você gosta ou não de trabalhar, mas vai gerar uma emoção em você aí. E aí você vai tomar atitude, você vai fazer, você vai para o seu trabalho. E aí isso daí vai virar um comportamento, porque todo dia você tem que trabalhar. Então você começa a replicar essa sequência todos os dias, talvez menos aos finais de semana. E aí isso vai virar um hábito. Quando passa ali de um mês, quando você começa a repetir a mesma coisa muitas vezes, isso vira um hábito, isso vira um automatismo dentro da nossa vida. E aí quando vira um automatismo, você não precisa realmente parar e pensar e ver como é que vai funcionar. Não, simplesmente você está fazendo. Você está fazendo. Você replica. Ele pula essa parte do pensar. Você recebe a informação e já está fazendo. Você recebe a informação, sente uma emoção muito rápida e já está fazendo. Ele pula essa parte do pensar. Ele sai do consciente. Então, o pensamento ou as palavras que a gente trabalha no dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a nossa moral e o que a gente busca para o nosso futuro, tudo está no hoje, está no agora. E muitas vezes o que a gente vai colher lá na frente, é certeza, o que a gente vai colher lá na frente é o que a gente faz hoje. E o que a gente está colhendo hoje na nossa vida são coisas que a gente fez lá atrás, são coisas que a gente fez no passado. Então eu não sei quais são os seus comportamentos hoje, mas assim, vamos pensar o seguinte. Você gosta de ouvir palavras grosseiras para você? Você gosta quando alguém chega em você e fala alguma palavra grosseira? Não é legal.
Ninguém gosta. Ou às vezes não é nem a palavra, mas às vezes é a entonação que a pessoa utiliza para falar com você. Que é uma coisa é a pessoa falar, por exemplo, oi, tudo bom? Outra coisa a pessoa, oi, tudo bom? É diferente. Então a palavra é igual, não é nem questão da palavra em si, mas muitas vezes é a entonação. É o quê? É a energia que a gente expressa ao se comunicar com o outro. E essa energia vem da emoção, e essa emoção vem do quê? Do pensamento, que vem lá da informação que você recebeu. Então, o que pode acontecer? Às vezes, né, por que às vezes a entonação muda? Às vezes você está chateado com a pessoa por algum outro motivo, que a pessoa às vezes nem sabe o que é. E às vezes é uma coisa lá de trás, às vezes a pessoa fez alguma coisa ali que te incomodou, e a pessoa nem percebeu, às vezes a pessoa fez sem querer, e aí você está incomodado com aquilo. E aí a pessoa vem falar com você, ou seja, ela enviou uma informação para você. E aí, quando chega a informação, tipo, aí você vai pensar, já é aquela pessoa. Você nem ouviu o que a pessoa está falando. Aí você, não, é aquela pessoa. Aí já vem aquela emoção boa, já vem aquela pessoa aqui. E aí, tipo, a pessoa, bom dia. Bom dia. A pessoa mó de boa, a pessoa às vezes vem, bom dia. Só que aí você chegou a informação, aí você pensou, aí você já lembrou daquela coisa que a pessoa fez com você, e aí já vem aquela emoção ruim, aí você, bom dia! Já aconteceu isso com você? Será que já não aconteceu o contrário também? Às vezes a pessoa falar assim com você? Tá vendo como é sucinto as coisas que às vezes a gente não percebe? O que eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui hoje, a gente está falando de pensamentos bons, pensamentos ruins, palavras boas, palavras ruins. Mas o que é mais interessante da gente começar a entender aqui é porque tudo isso acontece dentro de nós, não é fora. Não é o outro, não é o tempo, não é as condições externas, não é o local que a gente está, tudo é dentro. As respostas para a gente ter talvez uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida com mais paz dentro do nosso coração, todas essas respostas estão aqui e principalmente aqui. Então estão nos nossos pensamentos, estão nas nossas emoções. Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a fazer a reforma íntima, que é tão falada dentro do Espiritismo, e talvez eu vou falar um pouquinho para você sobre a reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima, ela se assemelha à reforma da nossa casa, por exemplo. Se você vai fazer uma reforma na sua casa, é porque tem alguma coisa te incomodando na sua casa. Então às vezes você está lá, tipo, o portão não está legal, eu queria trocar esse portão. A parede ela tá suja, eu queria pintar a parede aqui, deixar ela bonita. Essa janela ela é velha, ela tá rangindo aqui, eu queria trocar essa janela. Então assim, quando a gente precisa fazer uma reforma na nossa casa, por exemplo, é porque tem coisas ali dentro que estão nos incomodando, que não estão tão bacanas assim, não estão tão legais. Você consegue ir na casa do seu amigo, às vezes você vai fazer uma visita na casa do seu amigo, por exemplo, e lá às vezes você percebe, tipo, nossa, tem uma rachadura na parede ali, nossa, essa porta aqui tá toda amassada aqui, tá sem trinco, tudo. Você tem possibilidade de você fazer essa reforma na casa do seu amigo? Ou você pode chegar lá e sem falar nada com ninguém, chegar lá e trocar a maçaneta e invadir a casa dele lá, arrumar rachadura, tudo. Você tem possibilidade de fazer isso? É possível fazer isso? Ou não? Na casa dos outros, quem tem o poder sobre a casa dos outros é os outros. A gente tem o poder de fazer uma reforma na casa de quem? Na nossa. Não é isso? Adianta eu chegar e falar, nossa, cara, tem uma rachadura aqui na sua parede. Você tem que vir aqui e arrumar essa rachadura. Adianta você falar isso? O poder sobre arrumar aquela rachadura é de quem? É seu. Adianta você se incomodar com aquilo lá? Aí você passa um mês, você volta lá e tá aquela rachadura lá. Adianta você ficar nervoso com aquilo? Pô, eu não te falei mês passado aqui dessa rachadura e você não arrumou ainda essa rachadura? Adianta você olhar na casa dos outros lá, os problemas que tem lá?
E sendo que muitas vezes na sua casa também tem um monte de problema e você não está fazendo. Aí na sua casa tudo bem, mas aí na casa do outro não pode ter. Faz sentido o que eu estou falando? Eu estou falando de casa, mas entendo que tipo, estou fazendo uma metáfora aqui. Porque qual que é a nossa casa? A nossa casa é essa daqui, ó. Essa é a nossa casa, não é? Então a gente tem controle sobre a nossa casa. Adianta a gente cuidar da casa dos outros? Não adianta. A gente tem que cuidar da nossa casa. A gente tem que cuidar do nosso portãozinho, da nossa janelinha, da nossa porta, da nossa casa. E a nossa casa é aqui, ó, é essa. É essa que a gente tem controle. Nessa casa que a gente tem poder. É aqui que a gente pode mudar alguma coisa. Não adianta a gente apontar para o outro, sendo que a gente também tem um monte de coisa aqui. Então, a reforma ela tem que ser feita aqui. O que é reforma íntima? A reforma íntima é isso. É igual a reforma da sua casa. Só que vamos pensar lá na nossa casa. Tá, se eu tiver que pintar minha casa, se eu tiver que, sei lá, reformar o banheiro, quebrar o banheiro lá e deixar do jeitinho que eu quero, trocar uma porta, arrumar um portão, eu consigo sair da minha casa para arrumar? O ideal seria isso, né? Tipo, vou morar aqui num hotel durante 1 mês, 2 meses aqui, enquanto estou reformando a minha casa. O ideal seria isso, não é? Mas na realidade mesmo, não é assim que funciona. Na grande realidade, não é. Você tem que morar lá dentro da casa e fazer a reforma. E aí você se improvisa, você vai lá e tipo, deixa um quartinho, pega as coisas do quarto e joga no outro e junta e dorme todo mundo, fica uma bagunça. Não fica? Imagina lá uma reforma numa casa. E a reforma íntima, a nossa reforma aqui também, acaba sendo isso. Porque antes de ficar bom, fica muito pior. Porque fica bagunçado, e aí fica apertado, e aí você não sabe como corrigir, você não sabe como fazer o negócio acontecer. E aí parte da reforma íntima é isso. Por quê? Na realidade, o que acontece? Tem alguma coisa ali que está incomodando. E aí a gente corrigir isso daí é olhar para si mesmo, é olhar para o espelho e ver que, tipo, cara, eu não sou perfeito. Cara, tem algumas coisas aqui que, tipo, não estão legal ainda, não tá legal. Eu preciso mudar um pouco isso daqui. Né? Não sei, e normalmente está envolvido ali com orgulho, com ego. Normalmente é isso. Né? E aí a gente precisa começar a olhar pra gente. Tem uma coisa que existe no nosso cérebro, que ele chama neurônio espelho. Tem um neurôniozinho aqui dentro do nosso cérebro, que ele é neurônio espelho. E aí ele é mais ou menos assim, a gente só consegue enxergar no outro, tá, o que a gente tem em nós mesmos. É mais ou menos assim que funciona. Então, no outro, a gente só enxerga aquilo que a gente já tem, ou aquilo que a gente já teve, ou aquilo que a gente já passou por alguma experiência. Assim, não tem algumas pessoas assim que a gente olha, que a gente não consegue nem conviver direito, que tipo, a gente começa a conversar com a pessoa, aquilo começa a incomodar, começa a dar uma raiva da pessoa. Puta, mas que cara chato, meu, mas que, nossa, que pessoa insuportável, nossa, que pessoa que... Não tem, normal. Acho que acontece com todo mundo isso. Normalmente, sabe, quando acontece isso, esse neurôniozinho espelho aí, ele funciona bem. Ele funciona bem. E aí, assim, não é que você não suporta o outro. Não é que você não suporta o que a pessoa lá está fazendo. Não é que você não aguenta o que o outro está fazendo. É que normalmente o que acontece? Nós temos as nossas mazelas. Nós não somos perfeitos. O dia que nós formos perfeitos, nós não vamos mais estar aqui. Pode ter certeza disso. O dia que eu for perfeito, eu vou estar lá numa esfera superior, eu vou estar num lugar de muita luz, de muita paz, de serenidade. E aí eu só vou voltar aqui em missão, para fazer uma missão específica, para ajudar a humanidade. E aí vai ser até uma opção minha. Eu posso escolher ou não vir aqui, eu posso fazer missões em outros locais, eu não sei. Mas uma pessoa que ela já não tem mais esses problemas, ela não está mais aqui encarnada, ela não está mais aqui no planeta Terra passando por essas provas e expiações que a gente passa aqui. Tá? Então eu não sou perfeito, se você está encarnado é porque provavelmente você também não está perfeito. Desculpa a sinceridade, o sincericídio aqui. Então,
Nós não somos perfeitos ainda, por isso nós estamos aqui passando por essas provas e essas expiações. E aí nós temos mazelas, nós temos coisinhas aqui para arrumar, nós temos coisas aqui para evoluir. E normalmente o que acontece? Quando a gente vê uma coisa no outro que incomoda demais, é porque normalmente é uma coisinha que a gente também tem e que a gente não trabalhou e que a gente varreu para debaixo do tapete. E aí aquele negocinho está guardado ali, porque é uma coisa que a gente não gosta de olhar, né? Então a gente vai lá, esconde para debaixo do tapete, e aí quando a gente vê no outro incomoda, porque no fundo a gente sabe que a gente tem isso daqui também. Pode até não ser consciente, mas inconscientemente você tem os mesmos defeitos que aquela pessoa que você está apontando. E aí quando a gente aponta o dedo para o outro, né, tem 4 dedos aqui apontando de volta. Ó, aponto aqui, ó, 4 dedinhos. Ó. Aqui aponta e 4 voltando para mim. E aquilo que mais incomoda no outro é porque a gente tem. E aí não adianta a gente reclamar do outro. Não adianta a gente ir lá e querer dar tiro, porrada e bomba no outro e querer que o outro mude, porque é o que eu falei da reforma. Não tem como a gente reformar a casa do outro. A gente tem como reformar a nossa casa. Então muitas vezes isso é uma oportunidade que nos é dada da gente começar a refletir, da gente começar a talvez tirar um pouco as coisinhas aqui debaixo do tapete, que está escondidinho lá, que a gente não quer trabalhar. Eu sei que dói. Dói, é difícil, é desafiador aqui. Você vê que tipo, você encarar a realidade, você vê que você não é perfeito, e você olhar para o espelho assim, você vê, nossa, eu faço isso. Nossa, eu sou assim. Nossa, dói. Dói. E não é pouco não, dói muito. Mas se você tem um objetivo de ser uma pessoa melhor, se você tem um objetivo de ter paz no seu coração, e você tem um objetivo de ter tranquilidade, de ter amor, de ter plenitude na sua vida, você vai ter que começar a mexer com essas coisinhas. Porque aí o que acontece? É uma rachadura lá na parede, e essa rachadura, se você não mexe, ela começa a aumentar a rachadura. E aí a porta lá não está funcionando, daqui a pouco a porta ela vai empenar lá e vai travar a porta, e daqui a pouco você não consegue nem abrir a porta mais, você não consegue mais entrar e sair da casa. E assim vai. E quanto mais a gente vai empurrando o negócio, porque é mais ou menos assim, imagina que esses problemas, tá? Que essas mazelas que a gente tem, imagina que é uma bola, tá? E aí pode ser uma bola menor, pode ser uma bola maior, pode ser uma bolona grandona, não sei, cada um sabe o tamanho dos seus problemas, das suas mazelas. Mas imagina assim, imagina que eu tenho um problema, e aí que ela é do tamanho de uma bola de tênis, e aí eu estou dentro de uma piscina, tá? E aí eu vou lá, tipo, eu não quero encarar aquilo, porque a bola tá feia, aquela bola, eu não gosto dessa bola, não, pera aí. Aí eu vou lá e coloco ela para baixo da água aqui, ó. Aí eu coloco. O que acontece se eu soltar? Se eu soltar ela, pum! Não é? E aí assim, então eu tenho que ficar segurando. Porque senão ela vai pular mais alto do que estava e aí ela vai me incomodar mais ainda. Então eu deixo ela aqui, ó. Eu escondo para debaixo do tapete lá e eu fico segurando. Ah, daqui a pouco aparece uma outra bolinha aqui. Nossa, essa daqui eu também não gostei. Eu vou lá e tum. Aí daqui a pouco aparece uma terceira. Aí eu tento segurar aqui as duas com uma mão aqui só. Eu pego ela e tum. E aí eu fico segurando aqui. Olha só, vamos analisar isso aqui friamente. Olha a força, olha o desgaste que você tem para você segurar essas bolinhas escondidas. Olha o desgaste. E aí às vezes você não sabe por que você está cansado, por que você não tem disposição, por que você não está tendo uma boa performance, você não está tendo um bom desempenho no seu trabalho, nas coisas que você faz. Olha a força que é necessário fazer para segurar essas coisas aqui. Tá? E assim, a vida vai aparecendo outras coisas. E aí daqui a pouco, vamos dizer, você está com essas 3 aqui, e aí aparece uma outra. E aí, como é que você vai fazer? Aí você tenta esconder a outra, o que acontece? Pula todas para cima no mesmo tempo. Aí a hora que... Sabe o que é isso? Isso é um derrame. Isso é um infarte. Sabe as pessoas que do nada, assim... Isso daí é uma crise de síndrome do pânico.
uma crise de depressão, é uma pressão alta, é isso. Não tem milagre. Você acha que essas doenças vêm do nada? Ah não, Deus castigou aqui, ó, pá, jogou a doença ali, não é assim que funciona. São simplesmente essas coisas que a gente vai deixando uma aqui, outra ali, vai esconder, vai tá. E se a gente não trabalha, essas coisas uma hora elas explodem. E elas explodem na nossa cara mesmo, elas explodem em cima da gente aqui de forma brutal. Então, não adianta a gente olhar para o outro, não adianta a gente apontar para o outro, não adianta a gente falar, ah não, a culpa é do outro, lá o outro, olha como é que o outro é. E eu sei disso, eu sempre fui muito julgador, desde pequeno, eu sempre fui muito julgador. E a gente tem mania de julgar o outro, de apontar o dedo assim, não, o outro, não sei o quê. E foi só quando eu comecei a trabalhar minha reforma íntima, que isso o Centro Espírita me ajudou muito. Eu comecei a fazer a escola de aprendiz do Evangelho, e ali a gente trabalha a nossa reforma íntima. Foi que eu comecei a olhar para mim, olhar que, cara, não adianta eu olhar para o outro e querer arrumar o outro, eu tenho que consertar o meu. Como é que eu vou julgar o outro se eu estou fazendo igual ou pior? Eu só posso fazer o meu aqui. É tipo o pai lá que tipo fuma, né? E aí, não, você não vai fumar, fala pro filho, não, você não vai fumar, não, você não vai beber. E aí até uma certa idade você consegue controlar, porque você impõe as coisas pro filho. A hora que ele começa a ter independência dele, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai fumar, ele vai beber. Qual que foi a referência maior que ele teve na vida dele? Nós somos referências, nós temos responsabilidades. Então assim, por exemplo, Jesus, o que Jesus fez? E aí eu olho muito para Jesus em relação a isso. Jesus, ele lá falava, mas ele era coerente com o que ele falava. Ele falava, mas ele fazia, ele dava o exemplo. Muito mais do que falar, ele dava o exemplo. Tinha coisa que ele nem precisava falar, mas ele estava só fazendo aqui, ó. Então ele tratava todo mundo bem, ele tratava todo mundo de uma forma cordial. Ele olhava para as pessoas que às vezes ele percebia que a pessoa estava errando, ele percebia que a pessoa estava fazendo uma coisa que não era bacana, mas assim, ele enxergava com um olhar de entendimento com a pessoa, de compreensão. Ele olhava com um olhar que, tipo, ele não olhava com olhar ríspido, você está errado, não. Ó, meu filho, ó, até de ensinar, de inspirar. Olha, talvez você possa fazer isso diferente, tudo. Será que isso daqui está sendo bom para você? Você tem que crer numa coisa melhor, você tem que buscar uma coisa melhor, você tem que trabalhar o seu coração. As pessoas vinham arrependidas e ele não, sei lá, a pessoa vinha arrependida. Ah, Jesus, eu estou doente, eu pequei, eu fiz coisas erradas, e que ele vinha, você pecou, tá vendo? Não era assim que ele fazia. Você pecou? Meu filho, tá? Então eu te abençoo aqui, vai, não pecas mais, vamos lá. Você está doente? Você está doente provavelmente por causa disso que você errou, não foi? Então aqui, ó, vamos lá, vou te curar, vou te ajudar, e aí, ó, não peca mais, porque se você pecar de novo, você vai ficar doente de novo. Você é responsável pela sua vida, você é responsável. Eu estou aqui para te auxiliar, tá? Então, ó, vou te ajudar aqui, tudo bem? E vai e não peca mais não. Não peca, porque senão vai acontecer isso de novo. E aí talvez eu não esteja aqui para te ajudar. Eu não posso estar aqui sempre para te ajudar. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu tenho outros aqui para ajudar também. Não posso ficar aqui te ajudando sempre. E aí foi coisas que eu comecei a entender também. Eu falei, até quando eu vou ficar dependendo das outras pessoas me ajudarem? Então eu tenho que me cuidar. Até para ajudar os outros eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar bem comigo mesmo, né? E aí tem uma coisa que é muito importante, que é muito interessante dentro dessa autorreflexão, dentro dessa reforma íntima, que é o quê? O auto-perdão. Isso é extremamente necessário, porque a gente erra. Só que o que acontece? Às vezes você olha para aquela bolinha lá, aquela bolinha é um erro, aquela bolinha é uma mazela que a gente tem. E aí o que acontece? Por que a gente esconde? Porque a gente se sente culpado.
E aí que aquilo lá passa a ser vergonhoso pra gente. Você não aceita que você é daquele jeito. E aí você começa a se culpar, e aí você quer esconder aquilo. Não, porque na verdade não é que você tem vergonha do outro, você tem vergonha de você mesmo. E aí você quer esconder aquilo de qualquer jeito. Não, eu não acredito que eu fiz isso, não sei o quê. Agora fala pra mim, como que você vai conseguir? Jesus ensinou a perdoar, não foi? Que o perdão, o perdão ele é libertador, gente. O perdão ele é libertador, de verdade. Só que o perdão ele tem que iniciar de você. Porque a questão não é assim, como é que você vai perdoar o outro se você nem se perdoa? O perdão ele tem que começar de você, porque a gente erra. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Nós somos seres humanos e nós erramos mesmo. Tá? Agora, uma coisa é você ter um erro intencional, mas a grande maioria dos erros eles não são intencionais. Eles são erros ali que tipo, você pecou, você sem querer, você fez um negócio errado, tudo. E às vezes você se culpa de tal maneira e você quer esconder aquilo lá e você não consegue se perdoar, você quer esconder, você não quer olhar para aquilo lá. E aí aquilo dali, ele começa a romper a sua vida de certa forma, que tipo, aquilo vira um peso e que você não consegue mais viver, você está travado, e aí você não tem sucesso na sua vida, você não tem sossego, e aí daqui a pouco vai amontoando e vai aparecendo outras coisas, porque vira uma bola de neve, porque tipo assim, é uma coisinha, é igual o vício. Vício é complicado, porque como que funciona o vício? O vício é assim, você vai lá e faz uma coisa errada. Né? Sei lá, você fez uma coisa errada. Aí você precisa de uma válvula de escape. Normalmente a válvula de escape é uma coisa muito prazerosa do plano físico. Né? Sei lá, vamos colocar aqui, comida, que é uma coisa que eu tenho problema, então eu gosto de falar dos meus problemas, não gosto de falar dos problemas dos outros. Então, por exemplo, o que eu faço? Putz, eu errei aqui, fiz uma cagada. Aí eu vou lá, como aquilo lá dói muito, né? Tipo, puta, errei, eu começo a me sentir culpado, eu vou lá e como. Vou lá e encho o prato, como um monte de coisa, como doce, como umas guloseimas, nada. Porque aquilo me causa uma sensação de prazer. Só que eu sei que aqueles doces, aquelas gorduras, aquelas coisas, ela ferra com o meu corpo. Né? Então eu vou ficar obeso, eu vou ter problema de saúde, eu estou diminuindo o meu tempo de vida aqui na Terra. Então é um autossuicídio que eu estou cometendo. E aí quando eu começo a pensar nisso eu falo, puta cara, que droga, eu estou fazendo isso. E aí eu me culpo. Causa dor. Aí causa dor, o que eu vou fazer para aliviar a dor? Eu vou para a minha zona de escape, vou ali para minha válvula de escape, vou com a minha válvula de escape comer. Aí eu vou lá e como. Tá entendendo? Vira um ciclo vicioso. E aí você faz uma coisa, você se arrepende daquela coisa, porque aquela coisa não é legal, e aí você sente uma dor, e aí para você suprir essa dor você faz uma coisa prazerosa, que essa coisa prazerosa você vai se arrepender, e aí você entra nesse ciclo aqui e aí você não sai mais. E aí é um cigarro, e às vezes é sexo, às vezes é comida, às vezes é jogo, um monte de coisa. Tudo relacionado a prazeres terrenos, prazeres físicos. E sendo que a resposta verdadeira para você sair às vezes dessa armadilha é o quê? É você realmente entender, fazer as pazes com você mesmo, você se perdoar, você entender tipo, não, eu errei, mas cara, eu quero melhorar, eu me perdoo, tá? Eu entendo que eu fiz isso daqui, mas eu preciso me superar, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso buscar algo melhor para minha vida e eu vou fazer o meu máximo possível para não... E aí você coloca o bichinho aqui do seu lado, mata no peito e fala, não, eu quero ser uma pessoa melhor. Tá, eu vou assumir isso daqui, eu sou assim mesmo. Tá? Que nem eu estou falando aqui para vocês. Cara, eu como doce, eu sou guloso. Eu sou assim. Só que enquanto eu não assumir isso para mim mesmo, eu não vou ter coragem de assumir para o outro. E aí se o outro às vezes vai lá, mas você não está comendo muito, aí eu vou me doer. Se eu não assumo isso comigo mesmo. Que o primeiro passo é você se assumir. É você entender que você tem isso mesmo. E aí, devagarzinho, não vou falar que é de um dia para a noite que você vai parar. Cara, eu ainda não parei de comer doce. Eu sei que faz mal pra mim, eu sei que é um vício, eu sei que... Aí, tipo, eu fico me controlando, às vezes eu consigo ficar uma semana sem, duas, sei lá, daqui a pouco eu volto de novo. Aí, se eu tô passando por algum problema, começo a ficar compulsivo. Se não tô passando por algum problema, às vezes é um pouco mais tranquilo.
Mas é uma coisa que eu fico me policiando e devagarzinho eu estou melhorando. É um passo de formiga, talvez é 1% por dia. Talvez todo dia se eu melhorar 1%, vai chegar um dia que talvez eu não vou mais sentir essa necessidade. Tanto que às vezes eu consigo ficar uma semana, um mês sem comer. Aí, normalmente quando eu fico doente, eu preciso parar de comer doce. Aí eu fico um mês sem comer doce, 2 meses. Aí depois voltei, fiquei normal, tá tranquilo, tá tudo bem, aí eu devagarzinho volto a comer de novo. E você também tem alguma coisinha assim. E aí o vizinho também tem, o amiguinho também tem. E não adianta você olhar para o outro. Não adianta você apontar o outro. Ele não vai fazer, ele não vai arrumar. Quando bater no coração dele de arrumar e de fazer, e no tempo dele de arrumar e de fazer, ele vai fazer. Agora o poder que você tem é sobre as suas coisas. Sobre você mesmo. Aí você tem poder. Então por que perder tempo olhando para o outro e julgando o outro se a gente não pode usar esse tempo para se trabalhar, para se tornar uma pessoa melhor e da gente sair desses ciclos aqui e começar a ter realmente propósito na vida, a de ter felicidade, a de ter paz? É libertador, gente. Você se assumir e você saber que você às vezes tem um problema, você se assumir, você se perdoar e você começar a se trabalhar, é libertador. É libertador, você vai ver que sua mente vai ficar aberta para você ter infinitas outras possibilidades e ter resultado na sua vida, em várias outras coisas da sua vida. Tá? Então, hoje o que a gente falou? Então, palavras do bem e do mal, né? E está relacionado a isso também. Então, quando a gente tem pensamentos bons, a gente vai ter comportamentos bons. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente com essa emoção que a gente tem aqui. Sempre que vem uma informação, qual que é essa emoção que a gente tem? É nisso que a gente tem que tomar cuidado. Se é uma emoção boa, tá? Então isso meio que dá um sinal de que são coisas boas que a gente vai fazer. Vai trazer felicidade, vai trazer amor, vai trazer prosperidade. Agora, se a gente recebe uma informação e a nossa reação não é muito boa, aí é hora de ligar o alerta e da gente começar a se olhar, da gente começar a se trabalhar, da gente começar a procurar talvez essas mazelas, essas coisinhas aqui, para a gente ir lá e alterar essa emoção, mudar um pouquinho, antes de tomar ação, antes de falar alguma coisa, antes de tomar alguma iniciativa, a gente tem que trabalhar esse pensamento, que às vezes, muitas vezes no desenho aparece lá um anjinho, um demoninho lá, né? Já teve um outro vídeo que eu falei disso aqui também, mas é a hora de você, que é te dar o sinal para você saber, o que eu preciso fazer. E às vezes vem um pensamento negativo aqui, você tem que raciocinar, por que eu estou tendo pensamento negativo do outro, por exemplo? O que tem aqui dentro de mim, escondidinho aqui, que está me incomodando no outro? Então é hora da gente fazer a reflexão antes da gente tomar uma atitude. Vai acontecer da gente fazer no automático, vai acontecer porque, como eu disse para vocês, o comportamento gera hábito, e aí isso no automático, muitas vezes a gente agride o outro, a gente faz coisas erradas que a gente não gosta, mas a gente tem que entender que às vezes já é um hábito, já está no automático e que a gente precisa se melhorar. E o primeiro passo é o alerta, a gente perceber e se aceitar. E se perdoar. Tá bom? Então nesse momento eu vou convidar você, se você quiser agora participar do passe, e quiser tomar um passe, o passe nada mais é do que emanar energias de bem, de cura e de amor. Então nós aqui do grupo, do centro, nesse momento nós vamos canalizar nossas energias, tá? Em todos vocês que estão assistindo. Só que aí você que está assistindo nesse momento, você precisa ter um mínimo de preparação para você receber esse passe. Então é interessante talvez você estar num lugar tranquilo, num lugar calmo, que não esteja muito barulho, que você consiga se concentrar, fechar o seu olho, imaginar Jesus, imaginar Maria, imaginar talvez o seu anjo de guarda, um ser espiritual que você acredite e que você tenha de certa forma uma ligação muito forte, que você consiga se conectar com esse ser espiritual, para você receber esses passos de energia e de cura, tá? Então, mesmo que você não consiga fazer isso agora, talvez você esteja assistindo isso no trabalho ou no intervalo de alguma coisa, eu não sei onde você está nesse momento, mas você pode daqui a pouco ir no banheiro para fazer essa parte, você pode ir para um lugar mais tranquilo, ou você pode dar um pause e fazer num outro momento que não tem problema, você vai receber o passe e a energia da mesma forma. Bom, a espiritualidade é inteligente, ela vai enviar. Você se conectando com a espiritualidade, ela vai te conectar e você vai receber esses passos de emanação de luz e de cura, tá bom?
Então nesse momento vamos então pensando em Jesus, pensando em um anjo da guarda, eu não sei no que você se conecta melhor, mas vamos acalmando o nosso coração, vamos nos conectando nesse momento para tomar esses passos de cura. Agora vamos aquietar os nossos pensamentos e posicionarmos para receber os passes. Vamos nos ligando com os nossos mentores, ao mesmo tempo que todos os médiuns da casa vão se ligando um a um e com toda a espiritualidade. Vamos imaginar uma luz pulsante, multicolorida, uma luz envolvente, e por onde ela passa, vai limpando, energizando, deixando um rastro de luz. Essa luz vai envolvendo o alto da nossa cabeça, vai ajustando, equilibrando todo o nosso cérebro, sinapse por sinapse, desce através do nosso pescoço, ajustando todas as cordas vocais, limpando, energizando, e vai estendendo-se através dos nossos braços até a ponta dos nossos dedos, limpando, energizando e retornando e envolvendo o pulmão, coração, ajudando em todo o batimento desse coração, equilibrando, limpando, energizando, desce através do nosso esôfago, limpando, energizando, deixando assim um rastro de luz. Envolve todo o nosso estômago, limpando, energizando, envolve a nossa cintura, envolve toda a nossa coluna espinhal, ajustando vértice por vértice. E por onde passa essa luz brilhante, radiante, deixa um rastro pulsante, multicolorida de luz. Desce através das nossas pernas, dá uma paradinha nos nossos joelhos, limpando, equilibrando, e desce através das pernas até os nossos pés e leva por terra todas as nossas dores, todos os nossos males, todos os ressentimentos, e vamos olhar do pé ao alto da nossa cabeça e vamos perceber que estamos todos repletos de luz, porque somos essa centelha divina, luz pulsante, multicolorida. Somos filhos desse Pai. E nesse momento, os mentores
E toda essa corrente de vibrações vão envolvendo-nos com muito carinho, com muito amor, e vai finalizando os passes, onde vamos dando graças a Deus. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Eu vou pedir uma ajuda para você nesse momento. Você que está sentindo essa paz, essa harmonia, esse calorzinho gostoso. Vamos agora doar essa energia de cura, de luz e de amor também para os mais necessitados em todo o universo, em todo o nosso planeta. Sempre tem as pessoas que estão doentes do corpo e da alma. Então vamos ajudar essas pessoas com essa nossa energia de amor e de luz. Você me ajuda com isso? Vamos lá? Assim, depois dessa preleção, de muitas reflexões, sejamos gratos e vamos continuar nessa vibração de amor e caridade, compartilhar com nossos irmãos que precisam das nossas melhores energias. Vamos vibrar muito amor, paz e empatia ao universo. Cada ser vivo sinta neste momento o conforto que precisa, que uma luz linda e confortante brilhe em cada um. Vamos encaminhar boas vibrações aos médicos, enfermeiros e profissionais da área de saúde, para que suas forças sejam renovadas a cada dia. Uma vibração de muito amor aos que estão desencarnando, que estão desencarnados e encontram-se em angústia, e todos os familiares que aqui estão em sofrimento desesperado. Vibrações de muito carinho e acalento às crianças e idosos que se sentem desamparados, abandonados. Vibrações de muito amor e fé aos que estão em depressão, aos que pensam em suicídio e aos que encontram-se no vale dos suicidas. Vibremos por todos os lares e aos nossos lares. Vibremos a nós mesmos, que sejamos luz por onde passarmos. Deus, meu Criador, que eu seja morada do Teu amor, da Tua luz, da Tua paz, da Tua compaixão. E o mais importante, que eu seja capaz de compartilhar essa graça ao meu próximo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu, em nome do Centro Espírita Discípulos de Jesus e todos os colaboradores, eu agradeço do fundo do meu coração pela sua participação. Se você gostou, eu peço para que você dê um like aqui no vídeo. Se você puder e quiser compartilhar com pessoas que você acha que vão receber essa informação e que elas vão gostar e que vão ser auxiliadas também, por favor, nos auxilie também com a divulgação. E se você precisar também, tiver com alguma dúvida, se você quiser, talvez que alguém entre em contato com você, precisa desabafar alguma coisa, pode colocar aqui também pode escrever aqui embaixo, aqui no próprio YouTube, ou se você quiser, só fala, alguém pode entrar em contato comigo, alguma coisa assim, que um dos nossos colaboradores vão entrar em contato com você, e nós estamos aqui sempre para auxiliar da melhor forma possível, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e uma excelente semana.